Depende, né? Aqui no caso tudo depende porque são... Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui sobre o tema lubrificantes. E a gente já comparou muitos lubrificantes específicos, né? Algumas ceras, alguns óleos. Mas quando a gente vai escolher alguma coisa para bike, né, o lubrificante, a gente pensa primeiro, né? Eu vou na cera ou eu vou no óleo? Como esses grandes grupos, né? Inclusive eu vou dar um pause aqui para buscar exemplos. Voltando aqui com os exemplos em mãos, a gente vai passar por algumas características, né, que cada grupo tem. O que a gente costuma pensar de cara? E sim, estou falando de experiência própria, algumas pesquisas, mas muito do que eu usei, inclusive todos que vão passar por aqui, mas alguns têm um vídeo específico de cada um, né? Tem um review aí de longa-metragem, é só procurar hashtag Oil Wars, vou deixar escrito aqui embaixo, ou procura pedalante e o nome do óleo, lubrificante, que vai aparecer. O que a gente pode comparar aí os grandes grupos? Primeiro, durabilidade. Primeiro, a gente tinha umas ceras que saíam com muita facilidade, né? Então a gente sempre ia para o óleo. Com o passar do tempo, começaram a aparecer algumas marcas, né, que conseguiram quebrar aí algumas barreiras de durabilidade e tal, e ficaram muito famosos como o Smooth. Mas a gente tem esse clássico aqui, que é extremamente durável e carrega a trilha junto com você, né? Vai acumulando tudo nele, mas é extremamente durável. Difícil você falar que no finish line verde acabou, precisou de reposição, a não ser que seja uma situação muito extrema. Uma segunda coisa que a gente pode ir, sujeira acumulada. Como eu já comecei a falar aqui, via de regra, as ceras acumulam menos sujeira se aplicadas da maneira certa, né? Então a ideia da cera, igual eu falei no último review, que foi esse aqui do Algu, a cera ela tem que ser aplicada com antecedência para dar tempo dela secar. Então quando você aplica na véspera, né, de preferência, mas se não pelo menos 2 horas e 2, 3 horas antes do pedal, ela seca. Uma coisa seca automaticamente acumula menos poeira, né? Então assim, em terrenos molhados acaba que tudo acumula porque a lama prega em qualquer coisa, no quadro, na corrente, etc. Mas no seco, a cera, depois que ela seca, ela acumula menos coisa. Se você repuser, palavra bonita, se você recolocar, repor, vou ter que procurar no Google antes de deixar isso vazar. Mas se você colocar de novo o óleo no meio da trilha, o óleo não, perdão, a cera, e continuar andando, ela vai estar muito molhada, então ela vai acumular muita coisa nos primeiros momentos do pedal. Se for na véspera, não. E o óleo, ele é uma coisa que não muda, ele não evolui, vamos dizer assim. Do jeito que você passa ele na corrente é o jeito que ele fica. Então, se for um óleo extremamente molhado como esse aqui do verde, ele vai acumular mais sujeira. Se for um mais seco, tipo esse C3 aqui da Mucoff, hoje em dia uma garrafa dessa tá valendo quase um carro, né, 0 km. Mas eu tenho ela há algum tempo já. Esse mais seco ele vai acumular menos sujeira. Então depende, mas via de regra as ceras estão acumulando menos sujeira hoje em dia. Preço, né, que a gente está passando por um momento bem atípico, tanto de aquecimento de mercado, né, uma galera começando a pedalar aí no tsunami, quanto dólar e por aí vai, a gente está vendo uma alta de preços, né, muito acentuada. Então, no geral, se você está falando de coisa de alta qualidade, claro que sempre que tem um review de um lubrificante ou qualquer coisa, sempre tem a galera do óleo Singer, do óleo usado de carro e tal, esse não tem como comparar, né, é o mais barato mesmo. Mas falando de indústria de bike, alto desempenho, etc e tal, os óleos estão mais baratos que as ceras, né? Então se você pegar aqui de novo meu querido exemplo aqui do Mucoff, que é um óleo high-end, vamos dizer assim, né, de alto desempenho, ele é mais barato que o caríssimo Smooth. Por outro lado, o Algu está mais barato e tem alguns óleos aí, alguns finish line eu acredito que estejam na mesma faixa do Algu.
Então, se você for para a ponta lá, os melhores de cada grupo, as ceras estão mais caras, né? Você consegue comprar óleo mais barato. Lógico que aí você tem que fazer aquela conta do quantos quilômetros eu ando para repor, né? E aí transformar isso em ml para ver o que vale mais a pena. Tipo, quanto tempo dura comigo um frasco de 200 ml, né? E aí dividir isso aí pelo preço do óleo e ver o custo-benefício de cada um. Condições climáticas. Nesse caso, eu vou dar o ponto para os óleos, né? Principalmente se você pegar, nesse caso, eu olhei o molhado e não falei, né? Condições climáticas, vamos falar primeiro do terreno molhado. Nesse caso, eu dou o ponto aqui pro óleo, porque a gente tem alguns específicos. Esse aqui é um extremo, né? Mas tem várias, tem outras marcas, etc., que eles funcionam muito bem. Então, numa prova ou num pedal com muita chuva, muita lama e tal, esses óleos específicos para terreno molhado, eles vão funcionar melhor que uma cera. Tive ótimos resultados com Smooth, né? Falei nos testes e tal, mas eu acredito que o óleo específico ainda seja melhor, pela especificidade e também pela facilidade de reposição. Você tá com óleo para molhado, tá no meio de um pedal, já aconteceu muito, para, sei lá, num boteco, em qualquer lugar, pega uma mangueira e joga uma água para tirar a lama e repõe o óleo para terreno molhado de novo, ele funciona muito bem, bem diferente do que a gente já falou aqui da cera. No terreno seco eu vou ter que dar o ponto para a cera, porque ela seca e aí, como eu já disse, né, o seco com o seco não acumula sujeira. Então, tem também óleos, mas eu não tenho aqui mais o Finish Line vermelho, por exemplo, só que ele peca em outras coisas, né? Tipo, você tem que repor muito óleo, então óleos mais secos acaba que você tem que repor mais. Cera, depois que seca, ela roda melhor e roda por mais tempo. Então, no terreno seco eu vou dar esse ponto aí para a cera. Sobre o mountain bike ou a road, né? A bicicleta de estrada, speed e seus 500 nomes aqui no Brasil. Na mountain bike eu acho que exige mais do lubrificante, então eu costumo ir no mais potente, vamos dizer assim. Então eu tenho usado muito o Smooth ou então o Mucoff cerâmico, que tem um desempenho muito interessante. Já na bicicleta de estrada, acaba que a poeira é muito simples, vamos dizer assim, é só fuligem, via de regra. Dependendo da época do ano, você vai pedalar na chuva e tal, muda um pouco, mas via de regra você vai andar no seco e vai pegar só fuligem. Então eu costumo usar óleo. O motivo eu vou falar no próximo item, o principal. Mas na road eu costumo usar mais óleo, na mountain bike eu uso mais cera. A não ser que seja uma coisa extrema, vou fazer uma prova, um cross country na época de chuva, né? Então vai ser rápido, só que eu vou passar por muita poça, muita lama. Uma prova aí, tem muita prova aqui de 2 horas, 2 horas e meia. Então às vezes vale a pena pensar em usar o específico para aquele momento. Isso eu falo muito nos reviews aí, que cada óleo, cada lubrificante ele foi feito para uma coisa, né? Então é importante conhecer onde você vai andar, por quanto tempo você vai ter que rodar com aquela lubrificação, seus pontos de reaplicação ou possibilidades, né, de limpeza de relação e tal, para escolher melhor. E por último e não menos importante, a limpeza. Então por que eu falei que eu ia falar aqui depois? Eu acho que a limpeza no óleo ela é mais simples. Então assim, inclusive diz aí o que você usa para limpar. Eu tinha falado no vídeo anterior aquela limpeza a seco, né, a guaribada aí, que não é para fazer sempre. Então na lavagem, o que você costuma usar para derreter o lubrificante da corrente? Porque na road acaba que eu uso muito detergente e tal, né? O mesmo detergente que eu vou usar para lavar o resto da bike, eu lavo aqui a relação e ele sai bem. A cera, às vezes, ela é um pouco mais complicada. Às vezes você tem que tirar a corrente, deixar de molho, usar um produto específico para a cera amolecer mesmo e sair e deixar a corrente completamente limpa. Óleo costuma ser mais simples. Então, na bicicleta de estrada, eu costumo usar mais óleo do que cera. A limpeza da cera, ela é ruim na remoção total, que a gente viu quando eu fiz o review do Smooth, eles explicam, né, a diferença entre você lavar a relação e tal e reaplicar a cera, ou você chega ali no momento da terceira, quarta reaplicação,
que eles indicam tirar todo o lubrificante da cera para colocar uma aplicação nova do Smooth. Essa hora que é ruim. Na hora do lavar lá rapidão e reaplicar é mais de boa porque a cera acumula menos sujeira. Então você vai ver que tem menos coisa para tirar. Mas na hora da remoção completa e colocar o óleo é bem mais simplificado. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje mais simples, num tema um pouco menos tenso, porque o próximo vai ser um vídeo grande de um tema tenso, que só de colocar o título já vem a galera passando mal, que parece que foi o tio que fez o equipamento e defender, mas é bom, é bom. Não pode ficar essas discussões acaloradas só no futebol não. Então, basicamente é isso. Me diz aí como é que você escolhe seu lubrificante, o que você tem usado, se você migrou aí em algum momento de óleo para cera, de cera para óleo. E o próximo review aqui, não vai bater na câmera, mas o próximo review vai ser desse aqui, que não vou mostrar a marca ainda, mas eu já vou dizer que é uma cera. E a gente vê como é que vira. No mais, se você gostou desse vídeo ou de alguma informação dele, dê um like, comente aí, como eu disse, o que você está usando. Eu trago esses temas para virar um fórum aí de discussão específica, né? Para quem estiver procurando escolher, quem está em dúvida entre cera e óleo, vê o vídeo, mas também vê os comentários aí, que cada vez mais vem mais informações, umas coisas engraçadas, mas vem muita informação também. E compartilhe com um amigo que está com esse tipo de dúvida, eu gosto de discutir isso. Siga o canal, manda faca. E vamos nessa. Obrigadão, bons treinos aí para vocês. Abraços.